Vamos fechar os nossos olhos, envolver os nossos pensamentos, agradecendo a Jesus, Mestre querido, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo na noite de hoje, na Seara do Mestre. Que Deus possa estar conosco, envolvendo os nossos pensamentos, nossos corações e todos aqueles que se encontram em nossos pensamentos. E também ampare os irmãos que falar para nós na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Neide. Hoje, então, temos estreando na nossa seara o seu Air de Oliveira. Agradecemos desde já a sua disponibilidade de estar aqui partilhando seu estudo. Então, hoje ele está responsável pela página, né? A boa parte, página 103. Pode ficar à vontade, seu Air, quando o senhor quiser começar. Boa noite a todos os nossos irmãos do Caravana do Conselheiro. Que o amor único de Jesus nos una, fortalecendo os nossos propósitos do bem. Agradecemos a nossa irmã Regina pelo amável convite para participarmos hoje dos estudos dessa querida casa. O tema, Maria escolheu a boa parte, do livro Nas Pegadas do Mestre, do nosso irmão Vinícius Pedro de Camargo. Jesus, nosso mestre, nos disse que não veio para mudar a lei de Deus, mas para fazê-la cumprir. Judeu que era, pregava para os judeus, onde houvesse oportunidade, no templo, nas sinagogas, à beira-mar, em embarcações, nos montes, nos campos, pelos caminhos, nas cidades. Onde surgisse a oportunidade, ele ensinava. Revolucionou no bom sentido, fazendo, sim, mudanças nas leis mosaicas. Dessa forma, ele valoriza a cooperação feminina, dando voz e as convocando ao trabalho dignificante do pai. Em uma sociedade israelita, patriarcal e machista. Nessa sociedade, a mulher é quem cuida da casa e da educação de todos, como ajudadora do marido, o chefe da família. O mestre não tira esse mérito delas, mas acrescenta a sua importância dentro e fora do âmbito familiar, ou seja, na sociedade. Vamos ver, no decorrer do nosso estudo, que o fato de Maria sentar-se aos pés de Jesus quebrava esse paradigma e nos lembra a passagem do poço de Jacó, quando o mestre pede à samaritana que lhe dê um pouco de água. Mas vamos ao texto do Evangelho. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Ele aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10, versículo de 38 a 42. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, dos quais nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, era muito próximo. Nutria por eles uma grande amizade, um verdadeiro amor sublime. As irmãs mandam avisar a Jesus da enfermidade de seu irmão Lázaro. E ele diz aos seus discípulos em
vice-versa, que aquela doença não era fatal, e sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. De tal forma, mais tarde, quando Lázaro morre, entre aspas, elas também mandam avisar a Jesus, que diz para os seus discípulos: Lázaro não morreu, ele dorme. Então o mestre vai resolver o que tinha para resolver e depois de 2 dias ele se dirige até a casa dos irmãos e Marta, a irmã mais velha, o recebe e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, que ficara em casa, ao saber por Marta que Jesus se encontrava lá e a chamava, veio ao encontro dele e repetiu a mesma frase: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O episódio, não, melhor, Marta sabia que em sua fé que tudo que Jesus pedisse a Deus seria atendido. Jesus sabia que Lázaro não tinha morrido, estava sim em um sono catalético. O episódio sobre o qual nós estamos estudando hoje aconteceu bem depois do ocorrido com Lázaro. Eles moravam em Betânia, também conhecida por cidade de Lázaro, uma aldeia da Judéia, um povoado perto de Jerusalém. Segundo Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso irmão querido Divaldo Pereira Franco, nos descreve no livro Premissas do Reino, capítulo 16, A Família de Betânia, que a cidade de Betânia poderia ser comparada a um oásis no caminho da barulhenta Jerusalém, para onde o mestre se dirigia naquela viagem. Perto da capital, Betânia, que ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém e do Monte das Oliveiras, tornava-se, porém, muito longe no tocante ao burburinho e à pompa da grande cidade, porque ali tudo refletia a tranquilidade e a paz. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta: cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão aos nossos olhos no lugar que lhe é próprio. Sem essa posição espiritual, de sintonia com o celeste instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Está no Vinha de Luz, capítulo 3, por Emmanuel, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Como vimos, Marta recorre a Jesus. Observamos ainda no referido livro Premissas do Reino uma continuação da passagem evangélica em que Marta, humildemente, se desculpa por seu comportamento e ouve a lição do mestre. Vamos ao texto. Desculpa-me, justificou Marta. São os velhos hábitos arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. De um lado, a vida ativa, Marta. Do outro, a vida contemplativa, representada na passagem por Maria. A primeira seria movimento desassociado de significado. A segunda, contemplação desassociada de ação. Uma não é produtiva sem a presença da outra. Ambas agregam a outra utilidade. A ação precisa abastecer-se do movimento da alma, como a contemplação
demanda agregar trabalho. No centro, o equilíbrio desses dois arquétipos, dessas forças naturais que vivem em nós e são complementares. A conquista do equilíbrio demanda paciência, persistência e resiliência. Não se dará de uma hora para outra, mas o resultado é eterno, como nos fala Vinícius. A necessidade real é rigorosamente uma: envolver, caminhar na senda da perfeição, que é o senso da vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Assim ensinou o maior idealista que passou pela terra. Pedro de Camargo, Vinícius, nos diz ainda que o critério humano afirma-se mais e melhor pelo diapasão de Marta do que pelo de Maria. Apesar de irmãs, elas constituem dois tipos e dois temperamentos distintos, cada uma manifestando-se dentro do respectivo grau evolutivo em que se encontra. Marta o amava como filho de Deus que veio remir a humanidade pecadora. Agia sempre pela fé e pelo bom senso que a caracterizava. Quanto a Maria, amava o Senhor fora de todas as restrições do tempo e do meio. Ela o amava infinitamente. Em tal importa a boa parte. Aprendamos, pois, com Maria a escolher a boa parte, que não nos será tirada, isto é, aquela parte que transportaremos conosco além túmulo. Felizes os que escolheram, pois não lhes será tirada, isto é, poderão transportá-la além do túmulo. É um sonho? É uma ilusão? Que importa? Há sonhos que se transformam em realidade e a realidade que se transforma em sonho. Os bens e os prazeres mundanos são realidades do momento que se tornarão em pesadelo no futuro. A revelação do céu, essa água viva que Maria sorvia embevecida aos pés do Senhor, será que mera loucura para as gentes, mas que se há de tornar em realidade no próximo porvir que nos espera. A sintonia com Deus é a coisa necessária em tudo que façamos. Sem ela, o trabalho não terá utilidade. A intenção de evoluir, de nos aproximarmos do Criador, deve estar em todas as atividades, especialmente no caráter emocional. Para nós cristãos, sabemos que é necessário a ação pelo trabalho e a oração pela contemplação do Senhor em um tempo a sós diante dele. O que não podemos é esquecer do essencial e deixarmos nos afligir pelas preocupações da vida. É preciso deixar que o Cristo seja, de fato, o Senhor da nossa vida, para nos orientar com sua presença e palavra. Então, foi esse o nosso estudo, e nós deixamos aqui o nosso agradecimento pela atenção e o carinho de todos. E vamos deixar um espaço para as pessoas se manifestarem em relação ao que nós trouxemos. Tranquilo. Então, quem quiser se colocar. Muito obrigada aí pela sua participação, por Por você nada, estar foi um somando prazer. a essa caravana. Eu Tem fiquei alguém que esse- vai adorar quando vê a edição disso, porque ela não consegue entrar por causa do Zoom, Tá bom, mas a nossa Alicinha vai amar quando vê o senhor aí falando. Tenho bom. certeza que depois vai ligar. E eu Muito sou interessante as suas colocações. Só gratidão pela oportunidade de trabalho, né? A gente voltar ao trabalho, mesmo que seja devagarzinho, mas voltando é o importante. Isso aí. E tem tudo a ver com o que o senhor falou, né? Porque o senhor trouxe um ponto muito interessante. Eu escolhi a melhor parte. Eu ouço a Jesus, eu participo dos estudos, eu estou sempre. Mas não é só aceitar a Jesus, não é só estudar.
se eu não tiver o equilíbrio de aplicar esse ensinamento, eu não fiz a boa parte, né? Principalmente nas nossas ações, na nossa vida, né? Exatamente. Quando a gente se dispõe, depois de uma dificuldade tão grande, voltar a estudar, voltar a estar nativa, a gente realmente fez a boa parte, escolheu a boa parte, né? Então, esse equilíbrio é fundamental. E a gente tem muito disso, não, mas eu vou à casa, eu frequento a casa, mas eu pratico aquilo que eu aprendo ali. Esse é o fundamental. Não basta escolher. Escolher requer ação, requer aplicação daquela minha escolha. Muito bom, muito obrigada. Vou deixar os outros falarem, porque eu estou aqui cheia de febre. A senhora vai melhorar, graças a Deus. Amém. Isso aí. É interessante nesse texto, né, como em alguns outros, que às vezes a gente, quando a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu era adolescente, católica, e achei, né, de cara, poxa, Jesus vai dar razão ainda para outro que não quer ajudar a irmã, né? Está lá no sufoco e ele ainda não dava para entender, né? E aos poucos também, aí a gente vai vendo essa boa parte, vendo Maria como aquela que escolheu o melhor e a Marta é a piorzinha. Eu achei muito interessante o que o senhor trouxe sobre como cada uma tem a sua boa parte, né? Cada Achei isso uma tem, interessantíssimo isso. cada uma amava o mestre de uma forma, né? Não quer dizer que a Maria era melhor do que a Marta. Cada uma tinha uma visão, né? Só que uma não poderia, de forma nenhuma, só com aquela visão e a outra. Então, vou dizer, o caldeamento, a junção de uma com a outra é que seria o ideal, como está no texto. Foi no livro da Amélia Rodrigues? Não, foi uma parte foi feita da Amélia Rodrigues, mas mais aquela parte histórica que eu falei. Essa outra parte está numa pesquisa que eu fiz na internet, depois eu vou passar a fonte, e nos outros livros, que agora eu não estou recordando, que está anotado, e depois eu faço para a senhora. Tá? É muitíssimo interessante isso, né? Porque nós temos temperamentos diferentes, né? E na própria evolução nossa, de vida mesmo, material, a gente também vai mudando, né? Vamos ficando mais pacientes, vamos nos espiritualizando mais. Então, achei muito interessante essa sua colocação, nessa sua reflexão de como a gente tem que perceber o que de Marta e o que de Maria a gente precisa assimilar e colocar em prática, né? Muito bom. Eu fiz um estudo também sobre Marta e Maria, eu lembro isso. E uma das coisas que a gente percebe, né, nessa questão do equilíbrio, né, e nessa questão da participação. Vamos trazer para os dias de hoje e vamos nos lembrar dentro de uma casa espírita que nós estamos juntos, que nós queremos até ir assistir, ouvir a palavra, mas tem tantas outras coisas para fazer. E se nos unirmos para fazer aquelas outras coisas, todos poderão, na hora do estudo, estarem reunidos, né? Porque se deixar que apenas uma tenha que fazer a parte, no caso ali de Maria, né? De Marta, que ficava correndo para lá e para cá, querendo tudo muito bacana para receber o mestre e as pessoas que estariam ali para ouvir, e a Maria só se dispôs a ouvir o mestre. Então, se um ajuda o outro, né, as coisas se tornam mais leves e todos poderiam estar sentados ali, né? Se Maria tivesse ido ajudar Marta nos outros afazeres, quando Jesus chegasse, a Marta não se sentiria tão focada com tanta coisa, não ficaria para lá e para cá. Poderia já estar ali e não questionar o mestre, mas tudo é lição para nós, né? Para que nós possamos ter essa questão de como nós vamos um auxiliar o outro, para que todos possam participar, para que todos possam ouvir a palavra e entender essa questão do equilíbrio. Muito interessante, porque a gente sempre olha a condição da Marta
na direção de cuidar, de estar sempre aquela vida de dona de casa, né? Mas, com certeza, ela gostaria de se sentir confortável, de sentar e ouvir, mas cada um tem seu momento, né? A gente esquece isso. E naquela época também existia, tanto que Jesus falava por parábola, porque nem todos tinham condição de assimilar. Olha, dentro da mesma casa, a amizade era grande entre Jesus e essa família. Mas olha a dificuldade de compreensão da Marta. Jesus entendia. E tanto que fala para ela, Marta, Marta, o teu entendimento ainda, mas quer dizer, ela ali, já naquela época, não tinha ainda não tinha aberto para ela o entendimento, ainda não tinha chegado a ela a necessidade de acordar a sua espiritualidade. E eu acho assim bastante interessante, porque as pessoas acham que isso acontece hoje. Há muito nós estamos caminhando. O nosso despertamento nós estamos vendo agora, mas desde aquela época, o povo tinha o mesmo degradê de entendimento, as mesmas cores, o mesmo degrau. Uns conseguiam compreender, mas nem todos. Todos estavam. A comida estava ali, o alimento estava ali. Jesus estava distribuindo de si, direto, dentro da casa, ali no meio da família. Mas a dificuldade, né? A diferença, o degradê do entendimento dos espíritos. Para Jesus, né, nosso irmão, basta que abramos a porta para que sejamos receptivos. Uma vez a mensagem de Jesus em nossa casa, o preparo se dá. Vemos na passagem evangélica que Jesus não repreende Marta, ele não acha ruim com ela, quanto à sua tarefa, mas ressalta como ela se sente. O trabalho em si é digno e necessário, mas a qualidade do trabalho, o estado mental da disciplina é que o mestre destaca. Então, ele não chama a atenção dela, ele só ressalta, né? Ela precisava ter um pouquinho, eu estou está tão estressada, está estressada com o trabalho da casa, que era uma característica da mulher hebraica daquela época, né? Não, da mulher em todos os tempos, porque as tarefas domésticas são muitas e não cessam. Eu não estou me referindo à questão de Jesus falar com ela. Eu estou falando sobre o degradê do entendimento. A oportunidade dela estava aberta, ela tinha liberdade, a família tinha liberdade com Jesus. Jesus frequentava a casa, mas nem por isso o entendimento dela estava ainda aberto. Ela não via assim a necessidade de beber direto na fonte. Sim. E a fonte estava ali. Azeite puro, água pura, né? Cada um sabe, né? Ela não tinha ainda esse entendimento do quanto era importante para seu espírito estar ali com a fonte da vida, né? O caminho, a verdade, tudo que ela poderia receber direto no seu bojo, e ela... Mas cada um tem o seu entendimento, o seu momento. O dela ainda não estava aberto. Mas é bem igual o que a gente faz, né? A Marta só repete a nossa vida. Porque a gente acha que o bom e o belo e o maravilhoso vai estar disponível para nós a qualquer momento. E a gente tem que aproveitar a hora e o momento. A disponibilidade, esse é o meu momento. É você parar tudo e ter esse momento com Deus. E a gente às vezes fica pensando em ouvir live. Eu estou trabalhando e estou ouvindo, eu estou trabalhando, mas tu não assimila. Tu não percebe. A gente faz o que a Marta está fazendo o tempo inteiro. Até hoje estão fazendo.
E a gente está nessa situação aí, ó. E ele está chamando a atenção para a gente, ó, presta atenção, bebe na água no momento certo. Vai lá, não seja só aprendiz, passa a executar. Muita gente gosta de ficar na área de conforto, só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Na hora que a gente chama, vem ajudar a gente. Ah, não posso, porque eu tenho muito trabalho. E essas são as desculpas eternas, constantes. É verdade. É o discernimento, né, de cada dia, de cada momento, da gente estar sempre discernindo. É a hora, é agora, né? Mas como diz, né, Emmanuel no livro, vários livros dele, inclusive na Gênese, tem, né, um capítulo inteiro falando sobre esse tempo, e o momento é chegado. Nós estamos nos 45 do segundo tempo, em que a gente tem que se posicionar. Não tem mais condição. Precisamos nos posicionar. Não dá mais tempo de tomar atitude de mar. É necessário mesmo, para o nosso bem-estar, para a nossa continuação de aprendizado, e em todos os sentidos da vida, tomar a posição de fazer a boa escolha. E a boa escolha a gente sabe qual é. Não adianta ficar enraigado às coisas materiais. Nós precisamos de espiritualizar o nosso entendimento. Se não acontecer isso, não adiantou nada todos esses 2000 anos de sacrifício, de peleja, de briga, de cruzada, para até chegar a esse momento. A fonte está aberta. O Cristo está aí conosco, caminhando até hoje, quintessenciando tudo para nós. E o que nós vamos escolher? Ou como diz Emmanuel no capítulo do livro Vinha de Luz, o que nós estamos fazendo do Mestre? Ele vai ficar disponível para o nosso entendimento até quando? A água, como foi dito, vai ficar jorrando até quando? Inutilmente? Será? Mas, Ângela, esse ensinamento é para a vida em todos os sentidos. Porque a gente está nessa situação de reclamar e deixar a oportunidade de passar. Maria falou assim, é aquilo que eu quero, largar tudo e vou fazer o que eu quero. Entendeu? Naquilo que realmente me importa fazer. A gente não, a gente em vez de sabe que aquilo é importante, mas a gente bota filho, a gente bota desculpa, a gente bota trabalho em casa e não realiza o que realmente nos faz bem. Porque o que ele está falando para Marta é que, Marta, para de reclamar. Por que reclamas? Se você está fazendo e não está sendo bom para você, não faça. Porque não adianta você dizer, eu estou cumprindo a minha obrigação, mas com ódio no coração. O que você vai ganhar com isso? Aquela parte. Exatamente. Maria viu que Jesus pegou, sentou para beber, para se alimentar. As pessoas se preocupam muito em alimentar o corpo e esquece que o espírito tem sede. E sede que não tem um prato bom para saciar essa sede. O necessário é isso. Porque o que sacia o corpo tem no mercadinho, mas o que alimenta a alma no mercado não vende, na farmácia não vende, a gente não adquire sozinho. É necessário essa união de laços, de compreensões, esse momento em que nós estamos sentando, conversando com Vinícius, com a espiritualidade amiga, e que essa troca, e que eles lançam para nós o nosso pensamento e nós colocamos para fora. É esse momento em que nós estamos sentando juntinhos a Jesus, tomando a posição de Maria e bebendo, saciando a sede de nossas almas. E aí que nós enchemos o bojo, amanhã tem outra oportunidade de trabalho. Com certeza, se nós nos disponibilizarmos,
vamos ter oportunidade de alguma coisa fazer no caminho que nós temos que percorrer. Não se enche o bojo à toa. Nós temos que ser fonte que salta para a vida eterna. Para isso, nós estamos aqui com Vinícius, com a espiritualidade amiga, bebendo, saciando, aprendendo, para fazer aquela tarefa de colocar o nosso tijolinho na construção do bem. É isso aí. Cuidado. Mais alguém? Acho que já acabou, né? Seu Air, muito obrigada por essa página maravilhosa, pela sua colocação aí, por suscitar tanta reflexão para nós, né, nesse momento. Eu tenho só que agradecer mais uma vez pela oportunidade de trabalho e o carinho de todos pela atenção. Leila quer falar alguma coisa, parece. Não, a questão é que a gente nunca pode esquecer do livre-arbítrio. Isso. Né? Nunca pode esquecer do livre-arbítrio. O convite é feito, né? O exemplo é dado, mas nós é que temos que estar prontos para receber, para agir, né? Dentro do bem, dentro da proposta de Jesus. Então, é o nosso livre-arbítrio que nos deixa para trás. São as escolhas que nós fazemos. Uhum. E sempre tem dualidade, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro, ou fica parado. Então, vamos lá. Vamos agir. Posso. Senhor Jesus, bom e amoroso Mestre, nós estamos nessa reunião de estudos doutrinários e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalho. Te agradecemos também e te pedimos por todos aqueles que na humanidade estão em sofrimento. Que a tua misericórdia possa envolvê-los com teu amor, para que eles possam passar por essas turbulências, sempre com confiança em Ti, sempre tendo a Ti, Senhor, como o nosso diretor e o nosso encaminhador no caminho do bem. Que a Tua misericórdia esteja conosco, em Teu nome nós passamos a palavra à nossa irmã, para dar continuidade à nossa reunião. Então, mais uma vez, obrigada, seu Air, obrigada a cada um que estava aqui participando. Uma boa noite a todos e até quarta-feira, se Deus quiser, na Seara do Mestre. Tchau, tchau. Zoom para todos. Tchau. Zoom para todos. Boa noite. Boa noite. Estou na sala de espera.